Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E feliz ano novo! Estamos iniciando mais um ano litúrgico e, se eu fosse um artista global, poderia estar cantando que hoje é um novo dia de um novo tempo que começou. Mas como eu não sou um artista global, vamos ficar aqui pelas explicações do início desse novo ano litúrgico. Bom, como a gente já explicou na semana passada, o ano litúrgico finaliza com a celebração da festa do Cristo Rei e se inicia no primeiro domingo do Advento, que é justamente hoje. Bom, o ano litúrgico é diferente do ano civil, como vocês estão vendo. A gente costuma celebrar o ano civil de 1º de janeiro a 31 de dezembro. O ano litúrgico ele é contado por domingos, dividido aí em 3 ciclos. O ciclo do Natal, o ciclo da Páscoa e o tempo comum, que fica aí mediando esses 2 ciclos. Acontece aí nos outros domingos entre esses 2 ciclos. E o ciclo do Natal ele inicia justamente no Advento. Veja bem, não é o tempo do Natal, que o tempo do Natal somente lá na festa do dia 24, na véspera, dia 24 e 25 de dezembro. O ciclo do Natal começa no primeiro domingo do Advento, quando nós começamos a nos preparar para a vinda do Senhor. Mas antes da gente entrar nessa história do Advento e explicar melhor isso, queria falar um pouquinho com vocês sobre o ano litúrgico. O ano litúrgico ele é esse período em que a igreja vai aos domingos fazendo as suas celebrações e nós vamos nos encontrando com Jesus através da liturgia e das leituras dominicais e durante a semana. Por que eu digo que ela é pontuada por domingos, né? Não são dias contados, são domingos contados. Por exemplo, agora no Advento nós contamos 4 domingos antes do Natal. Natal dia 25, a gente conta 4 domingos antes, os 4 domingos, 1º, 2º, 3º e 4º domingo do Advento. E assim, o tempo do ano litúrgico é contado por domingos. O ano litúrgico é dividido em 3 anos, né? Ano A, B e C. A gente está iniciando o ano A nesse domingo, e ao longo de todo esse ano a igreja vai meditar o Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. No ano B, o Evangelho segundo Marcos. No ano C, o Evangelho segundo Lucas. O Evangelho de João ele vai ser refletido e proclamado nas solenidades. Então, ao longo dos 3 anos litúrgicos, A, B e C, a gente já vai refletindo sobre toda a história da salvação. Então, para a gente não ficar naquela correria de ler a Bíblia toda em um ano, um mês, alguns dias, a igreja faz essa separação para a gente poder esmiuçar as Escrituras, poder ler com tranquilidade, refletidamente, toda a Escritura Sagrada. A partir dos anos A, B e C, não só os Evangelhos são refletidos, mas também as leituras do Antigo e do Novo Testamento. Todo dia tem uma leitura, um salmo e um evangelho. E nos domingos são 2 leituras, o salmo e o evangelho. Bom, o Advento, como eu disse, se inicia no primeiro domingo, 4 domingos antes do Natal, e termina lá no batismo do Senhor. O batismo do Senhor já é tempo comum. Então, finaliza no batismo do Senhor, né? O último é a Epifania do Senhor. E o outro tempo importante, né? Ápice da liturgia, do ano litúrgico, que é a Páscoa, que inicia na quarta-feira de cinzas e termina lá no tempo pascal. E entre esses tempos, o tempo comum, que é a cor verde, que é onde a gente vive a esperança da construção do reino. E, na verdade, a vida é vivida de tempos comuns. Isso é o bonito, né, da grande parte do ano litúrgico, ser feito de tempos comuns, que é como a vida é vivida. A gente não vive de festas nem de lutos a vida inteira. A gente vive de tempos comuns. Mas, mais detidamente, a gente vai falar agora sobre o tempo do Advento, que começa hoje. Então, como é que a gente conta, né? A gente sabe que o Natal é dia 25, né? Dia 24 com a missa da noite, dia 25 com a missa do dia. Então, lá na noite do dia 24, a gente conta 4 domingos para trás. Então, esse ano são os dias 22, 15, 8 e dia 1º, que é hoje, os 4 domingos do Advento.
E durante esse tempo a gente medita a vinda do Senhor, através das duas perspectivas. A primeira, que é a primeira vinda, né? O fato histórico do nascimento de Jesus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Essa é a primeira reflexão que o Advento nos convida. E a outra reflexão é a segunda vinda do Senhor, quando ele virá como justo juiz, seria o final dos tempos. E é justamente essa meditação que a gente inicia o Advento. Na verdade, é ao contrário do que eu falei, né? O Advento começa nos 2 primeiros domingos, anunciando a segunda vinda do Senhor, como hoje, por exemplo, a primeira leitura, a profecia de Isaías fala, né, no final dos tempos, sobre a vinda do justo juiz, e no 3º e 4º domingos do Advento que é lembrado mais a perspectiva do nascimento do Senhor, né? Então, sobre o Evangelho, sobre as leituras desse domingo, a gente já tratou um pouquinho lá a profecia de Isaías, que fala do final dos tempos, a vinda do justo juiz, mas o que a palavra-chave dessas leituras desse domingo é a vigilância. É o que é recorrente tanto no Evangelho quanto na segunda leitura, que São Paulo fala na carta aos Romanos, sobre a vigilância. Na profecia de Isaías, ele fala da vinda desse justo juiz e ele virá para restabelecer a paz. Ele fala explicitamente sobre transformar espadas e lanças em arados e foices, ou seja, instrumentos de guerra, convertendo eles em instrumento de trabalho e não em instrumento de guerra, não de morte. Então esse justo juiz virá para restabelecer a paz a Israel. E a segunda leitura, a carta de São Paulo aos Romanos, fala sobre essa vigilância. Eu estou com ela aberta aqui só para que a gente possa meditar exatamente o último versículo que é meditado hoje, o versículo 14 do capítulo 13. Fala o seguinte: ao contrário, ele nos versículos anteriores, ele fala sobre aquilo que a gente não deve fazer, orgia, bebedeira, dissolução, desonestidade, contenda, enfim. E no versículo 14 ele começa: ao contrário daquilo tudo que a gente viu, revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não façais caso da carne, nem lhe satisfaças o apetite. O título que a Bíblia Ave Maria usa para esse trecho se chama justamente vigilância e pureza, que é o tema que é levantado nesse domingo do Advento. Uma anotação que a Bíblia Ave Maria traz no versículo 14 diz o seguinte, né? Essa palavra revesti-vos é justamente um convite, um chamado à transformação. Transformai-vos à imagem do Senhor, imitai seu proceder e as suas virtudes. É esse o convite que nós recebemos da igreja no Advento. Ela está nos alertando que Jesus virá, que Jesus voltará. Essa segunda vinda de Jesus já não será mais para nos ensinar, para pregar a boa nova, para trazer o Evangelho, para morrer e ressuscitar por nós. Nessa segunda vinda, Jesus virá como juiz, que é justamente como está na profecia de Isaías. Ele virá para restabelecer a paz. Ele virá como justo juiz, restabelecer essa paz. E o Evangelho de hoje, que a gente medita, o capítulo 24 do Evangelho de Mateus, fala justamente sobre essa exortação à vigilância, né? E o título que é usado aqui na Bíblia Ave Maria é A Vinda Inesperada do Filho de Deus. E ela termina de uma maneira muito séria. Veja a comparação que Jesus faz quando ele fala sobre a sua segunda vinda. Ele diz o seguinte: se o pai de família souber que horas o ladrão vai chegar em casa, o pai de família vai estar vigilando para proteger a sua casa, para proteger a sua família. Da mesma forma, nós não sabemos quando virá o Filho do Homem, quando retornará Jesus. Então nós também precisaremos estar vigilantes. E Jesus ele fala, né? Na época do dilúvio, ele faz essa comparação com o dilúvio,
a história de Noé, ele fala, olha, quando o dilúvio veio, as pessoas comiam, dormiam, trabalhavam, faziam como se nada tivesse acontecendo. Até que veio o dilúvio e elas morreram. Assim será na vinda do Filho do Homem. Quando o Filho do Homem vir, nós estaremos fazendo tudo o que fazemos normalmente. Comeremos, dormiremos, trabalharemos, estaremos fazendo festa, ou estaremos fazendo luto. E o Senhor virá e nos surpreenderá. E como é que Ele vai nos encontrar? Como é que nós seremos encontrados pelo Senhor quando Ele virá? Quando Ele vir? Quando Ele vier ao nosso encontro? Ele vem, como diz a palavra, como juiz, mas como um juiz justo. Passou o tempo da misericórdia, agora é a hora da justiça. E como Ele vai nos encontrar? Importante o trecho da oração da Ave Maria que fala, né? Rogai por nós, agora e na hora de nossa morte. Muitos já não estarão aqui quando o Senhor voltar. Muitos já fizeram esse encontro com o Senhor antes. Então, por isso pedimos a Nossa Senhora que ela interceda por nós agora e na hora de nossa morte. Agora e na hora do nosso encontro com o Senhor. Para que nós possamos estar vigilantes, para que nós possamos estar fortes. A gente não pode pensar... muita gente pensa assim, vou fazer isso aqui agora, amanhã eu me reconcilio com Deus, amanhã eu procuro o padre para me confessar, ou então eu me confesso nas minhas orações direto com Deus. Enfim, isso é mérito para outra conversa. Mas a gente não pode ficar abrindo brecha para que o inimigo entre na nossa casa, estabeleça morada no nosso coração, e a gente perca a vigília, perca a força para estar vigilando, para estar tomando conta dos nossos procedimentos. Se nós não tomarmos conta dos nossos procedimentos, eu caio aqui agora, amanhã eu conserto, amanhã eu resolvo. E se não der tempo de resolver? E se nesse período o Senhor nos chamar de novo à morada? Ou o Senhor voltar? Como é que Ele vai nos encontrar? Então, esse tempo de preparação para o advento, vocês viram que eu preparei aqui a guirlanda com as 4 velas. Vou até acender a primeira vela que eu esqueci. A vela do primeiro domingo do advento. A gente prepara a nossa casa, aqui em casa está o presépio, já está a árvore de Natal. A gente tem gente que pinta a casa toda porque vai fazer festa, troca o tapete, troca a cortina, faz um monte de coisa, porque está esperando o Natal, a festa. Mas também é preciso que a gente prepare o nosso coração. Jesus vem, nós faremos esse reencontro com Ele, esse encontro com Ele. Então a gente não pode deixar para amanhã fazer as pazes com um amigo, ter o tempo de reconciliar-se com aqueles com quem a gente brigou, ter o tempo de reconciliar-se com Deus, reconciliar-se consigo mesmo, fazer as escolhas certas, abrir mão das desonestidades, abrir mão daqueles prazeres carnais que nos afastam de Deus. Então, amados, esse é o convite que o Senhor nos faz hoje para que a gente vigie. Jesus está vindo, Jesus retornará. E nessa segunda vinda de Jesus, Ele virá como justo juiz. Pergunto para mim e passo essa pergunta para você também. Como Ele nos encontrará? Ao longo dessa semana, os evangelhos, as leituras são todas baseadas nesse questionamento, né? Como o Senhor nos encontrará? Nós estaremos vigiando? Nós estaremos firmes na nossa fé? Ou nós vamos estar vacilantes, mornos, ou às vezes até frios, abandonamos completamente a fé e o proceder de Cristo? Então esse é o convite para essa semana, para que a gente esteja sempre preparado, porque o Senhor virá. Amém? Uma boa tarde, fiquem com Deus e uma boa semana.